o nosso Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19, versos de número 9 até o verso de número 21. 1 Reis 19, 9 a 21. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem a leitura da palavra. Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto em seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o Senhor, que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse-lhe: deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondendo-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, seguiu a Elias e o servia. Vamos ler junto o verso 9? Vamos lá? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez rogamos a tua direção. O servo é falho, a palavra é viva e poderosa. O instrumento, ó Deus, é defeituoso, mas o Senhor não é, e nem a tua palavra é imperfeita. Ela é reta, não faz curva, ela é direta, ela divide juntas e medulas, ela separa o que é certo do que é errado, do santo do que é profano, ela aponta a salvação, ela denuncia pecado, ó Deus, mas também nos conforta, nos guia, nos orienta, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, Deus, que se torne cada vez mais evidente isso na vida da tua igreja, de cada membro, sem exceção, todos nós abraçados, irmanados em Cristo, ouvindo a palavra que nos santifica e que nos guia a toda a verdade. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, portanto, gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre esse texto de Reis. Há momentos que a gente usa esse texto para falar sobre a depressão do profeta. Mas esse texto aqui, ele é muito rico, tem várias lições que nós podemos extrair aqui desse texto. E nesse start, nesse início de 2022, a gente sempre fala: Deus, o que o Senhor quer que a gente comece falando? A igreja, comece a ensinar, comece a pregar, comece a declarar a Tua palavra aos pecadores. E o que Deus colocou no meu coração, irmãos, nesses últimos dias, foi exatamente esse texto aqui. Quero, antes de adentrar o texto, fazer uma alusão a um filósofo chamado Platão. Platão nasceu entre 428, morreu em 328. Um filósofo que teve uma influência, digamos assim, do realismo, do idealismo, do dualismo. Um filósofo que teve uma relevância importantíssima. Lembrando que os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles viveram todos eles antes de Cristo. Então, quando eu cito 428, é 428 antes de Cristo, quando ele nasceu, e 438 posterior a isso, também antes de Cristo. Então, são esses filósofos que têm até uma interferência no conceito cultural da língua grega, do pensamento grego, de todas as questões culturais que foram envolvidas, estão muito associadas a esses pensadores. E até hoje são estudados, são avaliados, e é interessante quando ele fala de caverna. Interessante que Platão falou sobre caverna. Como é que ele fala de caverna? Ele constrói um pensamento dizendo o seguinte: ele fala que determinados seres humanos nasceram num contexto de uma caverna, e ali eles estão presos e escravizados, e ali eles têm uma imagem que é refletida num canto de uma parede, e nessa caverna o que faz refletir essa imagem é o fato de que há um fogo ali, e alguém com algumas imagens reais manipulando de tal forma que a imagem que seja projetada na parede seja uma imagem quase que refletida do real. Mas o que aquelas pessoas estão enxergando ali é apenas a sombra. Estão enxergando uma imagem que não é real. E eles estão presos naquele contexto. Platão ainda fala que há um segundo muro que oculta aqueles que manipulam essas imagens. Então, quem está lá no patamar mais embaixo, ele está apenas vendo uma imagem que é uma pura ilusão. E na boca da caverna tem um sol radiante. Um sol radiante. E Platão fala que o desafio daquelas pessoas que estão ali é tentar sair do contexto daquela caverna e de alguma forma sair daquela escravidão, romper aquela escravidão para encontrar o sol. Mas há muitos obstáculos. Mas também o fato de que, pelo fato de que muitos que estão ali naquela caverna ficaram muito tempo vivendo aquela imagem, ou vendo aquela imagem que é pura ilusão, Platão fala o seguinte, que é bem provável que alguém que consiga sair, ver a luz do sol e tentar voltar, falar assim: gente, lá fora tem sol. Platão fala que é bem provável que os que estão na caverna possam fazer alguma coisa para agredir, porque não vão acreditar que lá fora tem sol. Porque eles viveram baseado na perspectiva de uma ilusão. E a ilusão tem a ver com uma imagem que não é concreta. A imagem concreta está sendo manipulada por alguém. O que eles estão vendo é uma ilusão. Porque alguém quer que essas pessoas permaneçam o tempo todo presos aonde? Na caverna. Então, sair da caverna é o grande desafio. Então, o mito da caverna de Platão quer trazer a ideia de que homens precisam sair da caverna em busca do sol. E em busca do sol, em busca do bem.
em busca daquilo que é correto, da liberdade, do que está fora daquele ambiente, do que se pode construir a partir da liberdade. Essa é uma lição que Platão traz, irmãos, que há vários ensinamentos que nós podemos absorver desse aspecto. Eu gostaria então de adentrar essa fala falando sobre isso, sobre esse pensamento platonista. A história de Eliseu, ou digo de Elias, ela tem muito a ver também com o sair da caverna. O que nós temos aqui na descrição do livro de Reis? Nós temos o fato de que Deus levanta um profeta chamado Elias, de uma cidade chamada Tisbé. Esse profeta tem, a princípio, toda uma provisão de Deus, tem a água que vem do Jordão, tem as carnes que são trazidas pelos corvos, ele tem todo um sustento, uma provisão. Quando alguma coisa ruim acontece, Deus, de maneira extraordinária, usa esse profeta, azeite acaba, criança morre, e Deus vai abençoando e vai construindo e fortalecendo cada vez mais a vida desse profeta chamado Elias. Elias, portanto, irmãos, é um homem que tem uma referência tremenda, porque lá no Novo Testamento ele vai ser comparado, ele vai ser visto como alguém que, tal qual na descrição, como alguns estavam pensando que João Batista fosse uma reencarnação de Elias. Tamanha era a influência de Elias e a relevância dele no contexto do Velho Testamento e depois no contexto do Novo Testamento. Elias, portanto, irmãos, é um homem tremendo. E esse Elias, capítulo de número 19, tem essa descrição que ele está adentrando a uma caverna. A pergunta que nós temos que fazer: por que Elias está entrando em uma caverna? Por que Elias entrou numa caverna? O que fez Elias entrar em uma caverna? Irmãos, as descrições que nós temos no capítulo de número 18, praticamente, vão mostrar para nós algumas das razões pelas quais Elias entra em uma caverna. Se nós observarmos capítulo 18, se você quiser conferir na sua Bíblia, siga comigo aí, vai fazendo as pontuações, escreva, deixa aí uma marca. Capítulo 18, verso de número 3, está falando que Elias estava exposto a uma situação em que a Jezabel, esposa do rei Acabe, era uma mulher terrível. E o capítulo de número 18, verso 4, fala assim: porque quando Jezabel exterminava quem? Os profetas. Jezabel era uma mulher que não tolerava que alguém a confrontasse. Porque, irmãos, o ministério profético tinha a ver com denunciar o pecado, falar o que estava errado. Está errado, está errado. Mas também apontar a salvação. E aí, a dona Jezabel não tinha facilidade em lidar com isso. E ela exterminava esses profetas. Capítulo de número 18, verso de número 17, está falando de um encontro de Elias com o rei Acabe. E nesse encontro de Elias com o rei Acabe, o rei Acabe chama Elias de perturbador de Israel. Qual o apelido que você tem na infância que você não gostava de ser chamado? É mais ou menos isso. Exemplo aqui, alguém que lá atrás tinha um apelido de Cabeção. Ô, Cabeção! Isso. Por quê? Porque era para mexer com a índole. E chamaram Elias de quê? Você é um perturbador de Israel. Era como se fosse um bullying, um assédio moral. O rei está fazendo isso com um profeta de Deus. Você é um perturbador. Irmãos, até certo momento a gente fala que às vezes a gente aguenta a brincadeira. Mas pode acontecer que em algum momento a gente não dê conta de lidar com aquele bullying, com aquele assédio moral. Segundo, irmãos, é isso. Depois nós temos Elias aqui no verso de número 17, na parte final, enfrentando cerca de 450 falsos profetas, mais 400 profetas dos postes ídolos, 450 mais 400, 850 homens que se levantam contra um homem. Todos contra um. Todos contra um. Essa é uma das razões que nós temos aqui, irmãos. Elias enfrentando obstáculos, enfrentando adversidades. Ele tem Jezabel, ele tem o rei, ele tem agora esses 450 falsos profetas, mais 400 profetas dos postes ídolos. Todos que estão falando tudo contra aquilo que Deus diz que é verdade.
todos ensinando, todos falando, todos profetizando, nada do que Deus diz, e sim daquilo que estava na cabeça e no pensamento deles, e conforme o paganismo da época. Nós temos, irmãos, a seguir, o momento em que Elias chega diante do povo e fala assim: povo de Israel, que era o povo de Deus, o povo hebreu. Verso de número 20, ele está dizendo assim: olha, povo de Deus, povo de Israel, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Povo de Deus, até quando vocês vão ficar entre Deus e Baal? Lembrando que Baal é uma expressão no hebraico que significa meu dono. Então o povo de Deus estava sendo assediado a servir a Baal, um falso Deus. E aí Elias está confrontando o povo: até quando vocês vão ficar entre Deus e Baal? Lembrando que no Novo Testamento o Senhor Jesus fala: se vocês não podem seguir a Deus e as riquezas, usando a expressão mamon, referindo-se a mamon como uma divindade espiritual. No Velho Testamento é Elias que está fazendo isso. Elias que está confrontando o povo. E aí, irmãos, o que ele espera? Evidentemente, Elias esperava uma reação. Não, Elias, nós somos o povo de Deus. Não, Elias, nós pertencemos ao Senhor. Não, Elias, nós servimos a Yahvé. Mas, irmãos, o que tem aqui é um silêncio. O profeta está falando: gente, nós temos que servir a Deus ou vocês vão continuar servindo a Baal? E aí, irmãos, tem um silêncio. E a gente fala o seguinte: quem cala, consente. O que está acontecendo aqui? O povo cruzou os braços. Irmãos, aquilo, certamente, se fosse eu ficaria muito angustiado. Gente, é Deus ou o diabo? O povo, nem Deus nem diabo, com o pé nas duas canoas. E aquilo, irmãos, certamente trouxe muito sofrimento para Elias. E é por isso que Elias vai argumentar, lá no verso de número 22, fala assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, só tem eu. Elias, então, é esse, irmãos, que está vivendo essa realidade. E agora no capítulo de número 19, que nós lemos aqui, nós vamos entender a razão pela qual Elias está vivendo esse momento de sofrimento, de angústia. As fontes de opressão, as fontes de estresse, as fontes de desgaste estavam descritas lá atrás. Irmãos, para cada situação aqui tem energia emocional, energia psíquica, tem aqui questões emocionais, tem questões espirituais, tem desgaste, tem frustração. Para cada situação dessa aqui, tem uma situação de enfrentamento. E aí no capítulo de número 19, ele começa falando o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, porque naquela confrontação que Elias tem em relação aos falsos profetas e os postes ídolos, Deus faz com que todos esses fossem exterminados, e foram exterminados, irmãos, ao fio da espada. A justiça de Deus era aplicada dessa forma, naquele contexto, ao fio da espada. Não pense que foi Rosinha que foi levado ali, não, é ao fio da espada. E aí o que acontece? Eles são mortos, e chega aos ouvidos de Jezabel, chega aos ouvidos dela por meio do marido, que Elias tinha feito isso. E o verso de número 2, então, tem uma palavra, um comprometimento de Jezabel. E Jezabel fala assim: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel fala assim: olha, Elias exterminou os falsos profetas, entre aspas, aqueles que eram da minha confiança. Ele vai saber com quem que ele está lidando. Ele vai saber com quem ele está lidando. Eu faço saber que amanhã, a essas horas, Elias vai se ver comigo. Irmãos, é nessa hora que parece que toda reação daquele profeta ousado, intrépido, corajoso, fortificado, parece que é nessa hora que aquele crentão, fortão, que fala: está na bênção, irmão, está na bênção.
Parece que é nessa hora que aquela irmã da oração, aquele líder, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono, aquele líder, é nessa hora que vem um certo afrouxamento. E esse afrouxamento de Elias, irmãos, acontece de maneira que no verso 3, quando ele tem a informação disso, diz o verso 3, que levantou-se Elias para salvar a sua vida. Quem já não fez isso? Eu quero salvar minha pele. Dane-se vocês. Elias, irmãos, é alguém que agora gastou tanta energia, estava com o tanque cheio, emoção, vida com Deus, temor, milagres, ações sobrenaturais acontecendo, vindo fogo do céu, queimando a oferta, Deus dando vitórias para com os falsos profetas, Deus fazendo com que, quando não tinha chuva, Elias orava e a chuva veio. Quando houve a necessidade de fogo sobre a oferta, o fogo veio. É um homem que, quando não tinha azeite, ele orou, veio azeite. A farinha se multiplicou, a criança estava morta, Deus usou e a criança reviveu. Elias, irmãos, é esse homem tremendo, mas chega uma hora que perde-se a força, perde-se a motivação, perde-se o encorajamento, perde-se aquele vigor. E é nessa hora, irmãos, que Elias fala assim: gente, eu estou cansado, eu vou cuidar de mim. Será que você já pensou nisso? Mas, amados, aqui nós temos uma estratégia que Elias vai desenvolver, é uma estratégia regressiva, e onde aqui nós temos 3 etapas, onde Elias vai viver essa estratégia regressiva. A primeira etapa, quando ele está em companhia do seu moço. A descrição aqui do seu moço provavelmente seja o profeta Eliseu. Eliseu era um discípulo de Elias, né? Um discípulo. Isso nos mostra, inclusive, que desde o Velho Testamento a gente tem a construção da ideia de que a gente tem que estar acompanhado de alguém para ajudar alguém a crescer, ou a gente ter ajuda de alguém para que a gente cresça. Elias, então, é alguém que tenha ao lado o seu pupilo. O seu pupilo aqui foi Eliseu. Eliseu está ao lado de Elias. Mas Elias, naquele momento que ele fala assim: olha, depois da fala da dona Jezabel, eu quero cuidar de mim, eu vou tomar uma decisão para cuidar da minha vida. Primeira coisa que ele faz, em Bérseba, ele deixa Eliseu. Ele vai até um certo lugar e deixa Eliseu. Eliseu, fica aqui. Segunda etapa, no deserto, quando ele caminha uma certa distância, um certo período de tempo, né? Cerca de 40 dias. E é interessante que os autores, quando fazem essa análise desses 40 dias, falam que esses 40 dias têm muito a ver com um período de provação, de enfrentamento, de dificuldades. Por exemplo, e o número 40 é muito simbólico. Se a gente pensar, Moisés passou 40 anos tratado como sendo filho da filha de Faraó. Depois passou 40 anos, de alguma forma assim, fugindo. Depois 40 anos no deserto. 40 parece que é muito presente ali no contexto do Velho Testamento. Jesus passou quantos dias? 40 dias em jejum. Então, os autores falam que 40 dá muito a ideia de provação, sabe? Aquele momento difícil que você está passando. Na verdade, é um simbolismo, porque esse período de tempo é quase que um tempo completo. Aqui, irmãos, nós temos a descrição que Elias caminhou 40 dias. 40 dias. É o momento que Elias está passando por todos esses momentos de pensamento, de reflexão, de fragilidade, de desencorajamento. Essa foi a estratégia que ele usou. Quero ficar sozinho, deixa Eliseu. 40 dias, caminho sozinho. Às vezes é bom a gente ficar sozinho. Muitas vozes, às vezes, nos atrapalham. E às vezes é um tempo também de renovação, de reconsideração, de restauração.
E, amados, é nesse tempo em que Elias está, nesses 40 dias, que o Senhor usa de compaixão e de misericórdia, envia um anjo e faz com que esse anjo toque Elias e dá uma ordem para ele. Não questiona. É igual mãe, né? Menino, vai, quê? Vai, come. Não estou te perguntando. Ah, mãe, não quer. Come. E o anjo fala assim, levanta e come. Elias foi, levantou, comeu. Segundo momento, levanta e come. Segunda vez, levanta e come. Elias então come, irmãos, e é exatamente depois que ele tem esse revigoramento, que ele continua esses 40 dias aí de caminhada, de jornada, de peregrinação, e ele tem um destino, quero ir para Horebe. E é bem notório que naquele contexto os profetas conheciam cada buraquinho, cada local estratégico e simbólico no contexto da nação de Israel. 40 dias, agora ele vai para Horebe. E em Horebe, irmãos, ele se vê numa condição de adentrar naquele monte. E é interessante que o autor ele fala monte de Deus, mas ele vai entrar numa caverna. Numa caverna. Verso 9, que você leu comigo. Ali entrou numa caverna. Numa caverna. Irmãos, 2018, 2019, 2020, 2021, talvez muitos de nós entrou em algum tipo de caverna. Talvez muitos de nós adentrou algum tipo de caverna. Não quero mais a companhia do Eliseu. Eu quero ficar sozinho em minha casa. Eu quero ficar sozinho com a minha família. Eu não quero ver ninguém. Eu quero entrar numa caverna. E aí a pandemia nos encavernou mesmo, né? Nos encavernou mesmo. Nós não somos diferentes de Elias. Você pode ter se encavernado. Mas, irmãos, o que nos faz ver esse texto aqui é um desafio que Deus deu para Elias e que Deus dá para a igreja. Deus dá para os crentes, a despeito da idade, do tempo de igreja, do cargo que ocupa, a despeito de qualquer função que nós tenhamos. O desafio aqui, irmãos, é o mesmo que Deus deu para Elias. E quando Deus está vendo todo esse cenário, toda essa história, até porque esse Deus é que tinha fortalecido, encorajado Elias desde Tisbé, a cidade de origem. Deus é que levantou esse homem. Agora ele estava fragilizado. Irmãos, Deus respeita nos momentos de fragilização. Nós não somos robô, nós somos gente. E aí o texto de Tiago, capítulo de número 5, verso 17, fala assim, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você sente raiva? Elias sentiu raiva. Você sente medo? Elias sentiu medo. Você sente alegria? Elias sentiu alegria. Você sente tristeza? Elias sentiu tristeza. Você sente frustrado? Elias ficou frustrado. Elias tinha as mesmas patologias, homoespatos, que cada um de nós. Porque às vezes nós achamos que nós somos robôs, ou nós somos super-homens. Não, nós não somos super-homens, nem Abraão foi. No culto da virada eu falei aqui sobre 4 olhares de Ló, da mulher de Ló, de Sara, de Abraão. O que estava mais ajustado era o de Abraão, porque os outros estavam todos precisando de reparação. Irmãos, nós não somos robôs, nós somos gente. E Jesus se fez gente para se identificar com a nossa dor, com a nossa realidade e para nos tratar. E aqui quem precisava ser tratado, ser cuidado, ser encorajado para continuar a fazer o que ele sempre fez, foi Elias. Ficaria Elias na caverna? Daí, irmãos, o Senhor faz uma pergunta para Elias, e que talvez seja a pergunta que Deus esteja fazendo para muitos de nós, muitos que ficaram em casa, muitos que pararam a vida por conta da pandemia. E eu confesso, irmãos, a minha vida não parou por conta da pandemia, não, tá?
que eu sempre fiz, a despeito de pandemia ou não tendo pandemia, sempre fiz. Muitos pararam a vida por conta da pandemia. A pergunta que o Senhor faz para Elias, e aquele momento ali: Elias, você está na caverna? O que fazes aqui? O que você está fazendo nesse lugar? O que fazes aqui, Elias? Aí, irmãos, a nossa tergiversação, ou seja, a gente é bom de argumento, como a gente gosta de falar de argumentos que a gente tem, quase que num processo de racionalização. Elias fala assim: Senhor, eu tenho sido zeloso para com o Senhor, mas tem alguns filhos do Senhor que quebraram a aliança com o Senhor, e eu estou aqui sozinho, Senhor, é por isso que eu vim para cá, eu vou ficar nessa caverna aqui está muito confortável. Irmãos, Deus não tem um ministério para você na caverna. Deus até pode entender que você esteve lá temporariamente, mas Deus não tem ministério para que ninguém fique preso na caverna. Tem uma igreja aqui em Belo Horizonte que chama Caverna de Adulão. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Caverna de Adulão tem a ver com aquele lugar que Davi se refugiou com pessoas endividadas, pessoas presas, era a escória daquele tempo. Davi se associou a eles porque estava sendo perseguido pelo rei Saul. Irmãos, Deus não tem um ministério para você na caverna. E o ano que nós estamos iniciando é um ano desafiador, porque Deus não quer ver nenhum Elias na caverna. Eu vejo aqui, irmãos, 4 circunstâncias as quais Deus vai mostrar para Elias. Digo, 3 circunstâncias que nós podemos aprender que Deus não queria que Elias ficasse na caverna. 3 circunstâncias que mostram que Deus não quer que você fique na sua caverna, no seu mundo, na sua casa, no seu conforto, no seu medo, na sua condição de paralisação, quer seja por conta de pandemia ou qualquer outra circunstância que possa ter acontecido. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é quando o Senhor dá uma ordem para Elias. Vamos ler, irmãos, o verso 11. Leamos o verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O Senhor Deus disse: Elias, sai. Sai. Irmãos, eu fico pensando aqui, porque Elias entrou no seu processo de argumentação. Deus se preocupou com o processo de argumentação de Elias? Senhor, eu estou aqui, sabe? Deus não se ocupou com os argumentos de Elias. Você poderia ter vários argumentos para fazer: não, nossa, eu não fui no culto hoje, nossa, porque começou a dar uma chuvinha. Eu poderia falar: não, gente, eu não posso ir no culto hoje porque a minha esposa ficou em casa, machucada. A gente arruma argumento para não fazer o que tem que ser feito. E aí aqui nós temos Deus não se ocupando com esse argumento. Porque os argumentos de Elias, irmãos, é de alguém fragilizado, mas Deus sabia que Elias era mais do que esse seu processo de fragilização. E por isso ele fala: sai e põe-te neste monte. Fica pensando. Elias, então, lá no fundinho da caverna. E Deus permite, porque Deus é Senhor de todas as coisas, de tudo. E Deus permite que algumas coisas aconteçam, alguns eventos aconteçam ali. Um primeiro evento é que Elias está lá no fundão, ele apenas tem a voz de Deus, está lá no fundão, e de repente dá um terremoto, barulho, estremece tudo, pedras, a terra se move. Eu creio que é o próprio Deus movendo a terra, movendo a crosta para falar com o homem. E Elias fica ali: o que é isso? E o texto fala assim que veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Eu creio que Deus moveu aquele momento ali, mas Deus não estava naquilo.
O segundo momento, vem então um vento forte, um vento fortíssimo, tal qual os ventos que vieram aqui nesses últimos dias. Na minha cidade, Juiz de Fora, deu um vento tão forte, quebrou tanta coisa lá, e eu tinha ido lá na última quarta-feira, tanta coisa quebrada, poste no chão, árvores no chão, casas destelhadas, e aquele vento forte, e Elias lá no fundo da caverna, que vento é esse? Mas nada mexeu com Elias. O terremoto não mexeu, o vento forte não mexeu. Aí eu fico pensando, Deus permitindo até que porque fala de fogo, e o próximo movimento aqui é fogo, é vulcão, ou então algum meteoro caindo do céu, para mobilizar Elias, e para testar Elias. E, amados, diz o texto que Elias está lá no fundo da caverna, apenas curioso, sem saber direito o que está acontecendo fora. Terremoto, vento, fogo. Aí até que houve um momento de uma tranquilidade, um cicio macio, suave e tranquilo. E diz o texto que, quando veio aquele vento suave, que é aí que ele falou, não, deixa eu sair então. Pensa aqui comigo, Elias saindo da caverna, indo lá para o sol. Ele chega à frente, depois do terremoto, depois do fogo, depois do vento. E diz o texto, irmãos, capítulo de número 19, verso 3, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Aí eu pergunto, será que Deus usou isso tudo para chamar a atenção de Elias, para trazer Elias para fora? E aí, ali fora, diz o texto, eis que veio uma voz, que lhe disse novamente, Elias, o que você está fazendo aqui? A primeira voz, Elias estava lá no fundão, tal qual Platão falou, como um escravo, acuado, preso, suas lembranças, memórias ruins, acuado, angustiado, sofrido, dizendo coisas para si mesmo, pensando coisas negativas, crenças ruins. Mas agora, irmãos, Elias é confrontado pelo Senhor novamente. Elias, o que faz aqui? Irmãos, isso aqui nos mostra o seguinte: era preciso sair para deixar de olhar para si, para ouvir a voz de Deus. Nesse segundo momento, Elias começa a ouvir a voz de Deus, porque no primeiro momento Elias só ouvia a sua própria voz, da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, da sua solidão, do seu desassossego. Aqui Elias, irmãos, ouve a voz do Senhor, e o Senhor fala, Elias, o que fazes aqui? Elias continua com os mesmos argumentos. Senhor, tem sido extremamente zeloso, quebrar a aliança, só eu fiquei só. E novamente, irmãos, Deus nos mostra algo tremendo. Deus sabe disso, mas Deus não vai ficar amassageando o ego de Elias por toda a história de vida que Elias teve. O verso 15 vai dizer assim, disse-lhe o Senhor, vai e volta para o teu caminho. Vai e volta ao teu caminho, vai para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Irmãos, o que Elias fez para com Deus até aquele momento? Desde Tisbé, aquela cidadezinha, aquela rocinha, quando Deus tirou aquele jovem dali, e deu a ele uma oportunidade de servir como profeta de Deus, e ele era o único que estava falando da parte de Deus no meio de tantos outros profetas falsos. Por mais que desprezassem a vida de Elias, ele era o único que naqueles dias estava falando aquilo que Deus queria. Então ele estava no centro da vontade de Deus.
E por estar no centro da vontade de Deus, irmãos, Elias foi cuidado, protegido. Quando precisou de alimento, Deus deu alimento. Quando precisou de proteção, Deus o protegeu, Deus o guardou. Quando precisou ser honrado, porque até quando ele entra na casa daquela viúva e a tragédia acontece, a viúva põe a culpa da morte do filho no profeta. O meu filho morreu porque o pastor veio aqui. Meu filho morreu porque o profeta esteve aqui em casa. Irmãos, Deus não deixa um servo dele sem estar desonrado. E Deus fortalece Elias, encoraja Elias, e Elias falou: então onde é que está esse menino? Eu quero orar por ele. E vai e ora por aquele menino. E esse é um dos primeiros momentos do Velho Testamento, onde tem ressurreição. Quem estava morto reviveu, e Deus levanta o profeta Elias para fazer isso. Irmãos, o que Elias fez até aqui? Serviu a Deus. O que você foi chamado depois da conversão a fazer? Servir a Deus, consagrar-se a Deus, dedicar seus dons, talentos, habilidades. A sua vida não pertence ao mundo, a sua vida pertence ao Senhor. E todas as vezes que você pensar diferente e quiser agir de forma diferente, você, como diz o outro, vai dar com os burros na água. Porque quando o crente está fora da vontade de Deus, ele vai sofrer, ele não vai ter paz, ele não vai ter alegria, as coisas vão dar errado. Porque, irmãos, o desejo de Deus é que nós estejamos no centro. E Elias até então estava no centro, mas parece que quando ele começou a olhar para as dificuldades, para os enfrentamentos, Elias preferiu estar na caverna. Mas o Senhor falou: Elias, seu argumento está muito bom, mas volta para fazer aquilo que você sempre fez. E, amados, o profetismo, você se lembra lá que os magos vieram até Jesus com incenso, ouro, incenso e mirra. Ouro, realeza; incenso, o sacerdócio; e a mirra, o profetismo. Elias era um profeta que ungia reis, que ungia autoridades, que era usado para abençoar a vida de outras pessoas. Elias era esse homem, irmãos, e que agora o Senhor fala assim: Elias, volta, seu lugar não é na caverna, seu lugar não é aqui, seu lugar é fazer aquilo que eu capacitei e ungi você para que você faça. E aqui o Senhor fala: vai até o deserto de Damasco, e chegando lá vai ungir Israel sobre o rei da Síria. E, amados, o grande desafio de Elias, ir para a Síria era um dos grandes oponentes da nação de Israel, como a Babilônia também era. Os dois grandes inimigos naquele contexto, naquele período, naquela época, era a Síria e a Babilônia. Nabucodonosor, e bem como o rei da Síria, a Pérsia. E o que Deus está dizendo? Você vai ungir quem você não gosta, você vai servir quem você não gosta, você vai ministrar para quem você não gosta. Irmãos, nós gostamos do mundo, nós amamos o mundo. Não, mas quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos servindo a palavra de Deus a esse mundo caído. Nós gostamos de homens promíscuos? Não. Mas quando nós anunciamos a palavra, nós estamos servindo esse povo, consagrando a nossa vida a Deus, para dizer a eles: olha, tem conserto para a sua vida. Vai e volta para o teu caminho. Segundo, era preciso reconhecer então que era necessário recomeçar. Elias tinha dado um stop, um pit stop, uma parada, mas Deus falou: não, recomece. E recomece a servir ao Deus que você sempre serviu. Amados, aqui, Elias, nos seus argumentos, acha que está sozinho para servir. Mas o Senhor Deus quer eliminar alguns pensamentos distorcidos que estão na cabeça e no coração de Elias. A partir do verso de número 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e o laçou, e lançou o seu manto sobre ele. O que está acontecendo aqui? Primeiro, então, era preciso sair e deixar de olhar para si para ouvir a voz de Deus. Segundo, era preciso recomeçar a servir. Terceiro, era necessário desfazer das crenças que ele estava sozinho. Interessante que no verso de número 18, agora sim, Deus está argumentando com Elias. Não há coisa melhor do que quebrar um argumento errado. E Elias estava achando que o fato dele servir, o fato de terem quebrado a aliança, era motivo para ele estar ali. Deus até então ficou quieto. Mas Deus contra-argumenta com Elias, dizendo: olha, eu conservei em Israel, não foi uma pessoa, 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. E é interessante que no verso de número 19, ele está falando: pois partiu dali e achou quem? Eliseu. Se de um lado ele tinha 7.000, do outro ele tinha um. Se de um lado ele tinha a multidão, 7.000, do outro ele tinha alguém que Deus usou para estar caminhando com ele, e que ele tinha uma relevância como um discipulador, como um mentor, como um profeta mais experiente, para ajudar um outro menos experiente a caminhar e a seguir e a servir ao Senhor. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus está quebrando as pernas do profeta. Deus está jogando no chão os argumentos dele. Elias, você não sabe o que está falando. Senhor, eu estou sozinho. Não, você que quis ficar sozinho porque você deixou Eliseu lá atrás. Senhor, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você está olhando só para os seus problemas e esquece que tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, quem era o problema? Era Elias. Quem era o problema? Às vezes somos nós mesmos, irmãos. Somos nós mesmos, com crenças, com pensamentos, com ideias, com falta de Bíblia, com falta de espiritualidade, com falta de entendimento das verdades eternas, com falta de intimidade com Deus, e aí os nossos olhos ficam postos apenas no concreto. Nós não discernimos espiritualmente as coisas como de fato elas são, e consequentemente vai distorcer as nossas ações e as nossas reações. Elias estava com tudo atrapalhado. A gente até entende enfrentamento, lutas, dificuldades, problemas, mas Elias precisava de ajustamento, irmãos. É por isso que Deus sabia que Elias não podia ficar na caverna. Como Deus sabe que você, como crente, não pode construir uma caverna para você ficar nela num grande conforto, nesse ano de grandes desafios que nós temos pela frente. Deus sabe que se você ficar na caverna, você vai perecer. Deus sabe que se você ficar na caverna, você não vai frutificar. Você vai olhar para o seu mundo. Deus sabe que ficar na caverna é pecaminoso. Permanecer ali é romper com todos os valores da fé e de desafios, de alvos que Deus tem para a sua vida. Por isso, irmãos, nesse início de ano, você tem um grande desafio. Ai, pastor, eu não estou na caverna. Amém, irmão, louvado seja Deus que você não ficou na caverna. Mas se você pensou em entrar, não entre mais. Se você está lá, ouça a voz de Deus. Porque, irmãos, Elias tinha grandes desafios. E diz o texto que Eliseu voltou a seguir Elias. Elias entendeu que ele precisava ajudar alguém a desenvolver na maturidade, no seu relacionamento com Deus. E depois, um pouco mais à frente, se você quiser depois conferir na sua Bíblia, um pouco mais à frente, o profeta, em 2 Reis, Eliseu chega para Elias e faz até
um pedido até um tanto assim forte. Eliseu fala assim: Elias, eu quero a porção dobrada do Espírito que habita em você. O que Eliseu está pedindo, irmãos? Às vezes a gente fala isso, né? Nossa, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Na verdade, essa expressão não é bíblica. Quero porção dobrada do Espírito Santo. Aqui ele está pedindo porção dobrada do Espírito de Elias. Aqui, irmãos, tem a ver com inspiração. E inspiração é a gente ter uma vida tão ligada com Deus, tão firme com Deus, de valor, de fé, de moral, de quebrantamento, de serviço ao Senhor, que alguém fala assim: olha, eu quero ser como você. Então pensa bem no que Elias está falando. Senhor, eu fiquei só, me deixa na minha caverna. Sai. Só eu fiquei. Sai. Quebrar a aliança. Sai. E aqui por final, irmãos, Deus está dizendo: olha, tem 7.000, eu vou colocar um do seu lado. E Deus ainda havia dito para Elias o seguinte: olha, além de ungir Azael como rei, Jeú como rei da Síria, você vai preparar Eliseu para ocupar o seu lugar. Vai chegar uma hora, Elias, que de fato aí sim eu vou dar descanso para você. O que é isso, irmãos? É discipulado. A maior herança que você vai deixar para alguém é Cristo. E as pessoas precisam ver Cristo na sua vida. Você como pai, você como mãe, você como filho, nós como líderes, os irmãos que cantam, os irmãos que tocam, os irmãos que ensinam. O maior legado vai ser Cristo. O maior legado que Eliseu podia dar é a presença de Deus sobre a vida de Eliseu. Aí Elias fala assim: puxa vida, Eliseu, dura coisa você está me pedindo. Eu vou dizer que eu tive um momento muito delicado na minha vida. Vocês sabem que eu tenho um irmão que é pastor, Regis. Foi o dia que o Regis falou assim: eu já era pastor, eu sou pastor há quase 30 anos, ele é pastor há 14 anos. Então, quando o Regis chegou para mim e falou assim: em casa eu sou o Ney, tá? Ney, eu quero ir para o seminário. O que você acha? Eu confesso, irmãos, que deu um aperto. Que eu já tinha passado tanta coisa, visto tanta coisa. E sempre quando alguém fala assim: eu quero ir para o seminário, dá esse aperto. Eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionário, eu quero servir a Deus de uma forma integral. Dá um aperto. Aí eu entendo por que Elias falou o quê? Dura coisa você está me pedindo. Você está pedindo algo muito difícil. Contudo, o seguinte: Deus tinha um plano para isso. Irmãos, Elias tinha um ministério a desenvolver. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Eliseu caminhou com Elias. E se Elias tivesse ficado na caverna? Se você ficar na caverna, sua família vai ficar comprometida, seus dons vão ficar comprometidos, seu ministério. Se você ficar na caverna, muita gente vai deixar de ser abençoado porque você ficou na caverna. E eu gostaria que você olhasse para essa palavra nessa noite como um desafio de sair da caverna, ou de não entrar, ou de, se for tentado a ir para a caverna, não ficar lá. E se a caverna chegou na sua vida, ouça a voz de Deus, saia dela. Ainda que tenha sido um ponto de parada para respirar. Deus sustentou Elias na caverna.
Deus proveu que Elias precisava para estar ali. Mas Deus não deixou Elias na caverna. Concluo, irmãos. Depois dessas coisas, Elias viu muitas outras coisas acontecendo na vida de Eliseu e na vida do povo de Israel. E uma das coisas que acontece é que Elias, esse homem com todas as fragilidades e limitações que nós temos aqui, descritas em Tiago, capítulo 5, 17, Elias, homem semelhante a nós, Elias é alguém, irmãos, que o Senhor permite que passe de maneira singular por algo que até então só Enoque tinha passado. A Bíblia fala que Enoque andou com o Senhor e o Senhor tomou Enoque para si, dando a ideia de que Enoque não tinha passado pela morte. Nós sabemos que carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas de alguma forma Enoque passou por algo especial, sublime, adentrou a presença do Senhor sem passar pela morte. E a descrição que nós temos lá em 2 Reis, a partir do capítulo 2, é que há um momento em que Elias está com o seu manto, Eliseu está próximo, carruagem de fogo. Não me pergunta como foi, que eu não estava lá, eu não sei. Eu creio nisso. E que essa carruagem de fogo, esse momento sublime, nesse redemoinho que a Bíblia também fala, Deus toma Elias e leva para si. Elias. E lá no Novo Testamento, irmãos, num dos momentos mais sublimes, quando Jesus está orando com seus discípulos, Pedro e João próximos, ali no momento da transfiguração, o Senhor manda quem? Primeiro, manda Moisés, aquele que o corpo dele foi ocultado pelo próprio Deus para não ser idolatrado. Manda Elias. E aí um dos apóstolos chega de maneira tão entusiasmada e fala: façamos 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. E a transfiguração foi algo real. Deus permitiu que Elias e Moisés pudessem ser transfigurados e serem percebidos e vistos naquele momento juntamente com Jesus, no momento em que Deus está consolando Jesus pelo que ele havia de passar na cruz, mas sobretudo para mostrar o que ele haveria de experimentar depois da sua ressurreição. Estado de glória. Elias é esse que aparece aqui. Elias, irmãos, é esse que viveu muitas coisas. E eu concluo dizendo que a metáfora de Platão é uma realidade. Para Platão, pessoas que ficam na caverna, eles ficam apenas com a ilusão. Quando você sai fora para ver o sol, você vê a realidade. Elias estava sendo manipulado pelas próprias emoções, as circunstâncias, mas quando Elias sai da caverna, ele vê de maneira concreta o que Deus queria da sua vida, como Deus quer de cada um de nós no ano de 2022. E o plano de Deus, irmãos, é que nós o sirvamos. Nós começamos o nosso culto aqui lendo o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com um cântico. Saibam que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. É isso que nós temos que crer. E eu gostaria que você adentrasse esse ano com essa convicção. Deus, me anima, não me deixa na caverna, não me deixa paralisado, eu quero servir mais e com maior consagração ao Senhor. E, amados, certamente Deus haverá de ser glorificado e certamente a sua vida vai desfrutar de maturidade cristã, de bênçãos que você talvez nunca tenha imaginado, mas Deus concede porque Ele é Deus e assim deseja para com as nossas vidas. Amém? Saia da caverna. Saia da caverna.